Esse episódio vou falar para vocês, como prometi, a parte epidemiológica do câncer. O que vem a ser isso? Os números relacionados a essa doença. Esses números eles são alarmantes, tá? São muito preocupantes e a gente precisa mudar isso. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Santos, oncologista clínico, e bem-vindo a mais um episódio do programa Oncologia Nova Era. Tem uma teoria que eu explico, eu falo que não existe na medicina o nunca nem o sempre. Não existe o 0 e o 100. A gente pode minimizar, mas dizer que nunca vai acontecer, isso é praticamente inexistente. Assim como dizer que sempre vai acontecer também é inexistente. Então, assim, quando eu falar sobre esses dados com vocês, a gente pode diminuir sim, mas dizer que vai desaparecer, eu não tenho essa afirmação não. Até porque isso depende de N fatores que fogem às nossas atribuições. Pegando dados da OMS, que vocês estão vendo aí, aqui no slide, vocês vão observar que em 2020, a OMS apresentou um número de casos novos de câncer catalogados ao redor de 19 milhões. E uma perspectiva que em 2040 nós teremos 30 milhões de casos novos. O que significa isso, né? Dentro da epidemiologia tem duas palavras que a gente trabalha esse conceito: incidência, que são os casos novos, e a prevalência, os casos que já estão contabilizados. Então isso é muito preocupante, porque esse número, se a gente pensar aí numa quantidade populacional de uma forma geral, isso começa a chegar próximo a 50% da população. Ou seja, hoje a gente tem um número que já ultrapassou 30% da população com diagnóstico de câncer, tá? E isso vai chegar próximo aí aos 50% em 2040. E se a gente não tomar conta e não modificar algo no nosso dia a dia para diminuir esse número ou deixar ele num patamar dentro de um aceitável, eu acho que a tendência é só aumentar, porque nos últimos anos o que a gente viu foi esse número escalar de uma maneira ascendente. A perspectiva em 2025 é de 704 mil novos casos, ou seja, é uma coisa preocupante sim. Eu considero endêmico, ou seja, é uma doença que vai se tornar de alta prevalência. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos mudar esse número. Como falei para vocês, não existe o 0 nem o 100, mas a gente pode sim diminuir esse percentual estatístico, e isso vai depender de nós mesmos. O que acontece? No homem é muito mais prevalente, incidente, o câncer de próstata, e na mulher o câncer de mama. Qual a maior probabilidade do sexo masculino ter câncer? É na próstata, e do sexo feminino a mama. Depois vem a parte de intestino, então cólon, reto, que é intestino grosso, a região ali mais baixa do intestino grosso, que vem a região do reto, e juntamente com o pulmão. Então se a gente colocar aí os três principais, é próstata em homem, mama em mulher, intestino homem e mulher, pulmão homem e mulher. O que causa, né, o câncer? Na realidade, a grande maioria são causas externas, não são causas hereditárias. Então a gente tem um padrão hereditário, onde existe um código genético passado de geração para geração, onde aquilo pode desencadear a ocorrência da doença, e a gente tem as causas de exposições externas que geram mutações, e que eu comentarei isso com vocês mais adiante. Em torno aí aproximadamente 95% das ocorrências
são causas externas. Acho que esse é um número bom para vocês guardarem, até para mostrar a importância que o nosso hábito de vida, o nosso comportamento é o grande regente dessa orquestra, né, dessa harmonia e equilíbrio. Eu acho que é um ponto que a gente pode mudar muita coisa e diminuir essa estatística, diminuir esse número. Até porque quando a gente busca esse tipo de mudança, a gente começa a buscar a prevenção. O que é a prevenção? É a gente ter um hábito de vida atrelado ao estilo de vida. Minha respiração, minha alimentação, a minha atividade corpórea, os meus pensamentos, o meu corpo, tudo isso vai gerar o que nós chamamos de prevenção. E a prevenção é você tentar o máximo possível ficar longe daquilo que pode eventualmente gerar alterações e mutações. Até porque essas mutações ocorrem no dia a dia, do nosso dia a dia normal. Ou seja, a gente tem em torno de 10 mil a 1 milhão de mutações que ocorrem durante o dia em nosso genoma. Ponto. Ah, isso é muito, é pouco? Se a gente levar numa questão numérica, é mais ou menos aí 1,6 micro em questão de medida, ou seja, 0,00016% aí dentro desse complexo genômico. E quando a gente fala em prevenção, volto aqui a frisar, não existe o nunca nem o sempre. Então a gente diminui essa taxa de exposição. Então se a gente tem mutações que ocorrem diárias de 10 mil a 1 milhão, por que a gente não ficar com 10 mil? Sabendo que essas mutações podem tornar a célula viável a apresentar algum tipo de doença, então por que eu não trabalhar com ela dentro da sua menor proporcionalidade, ou seja, do menor valor? E o que vai fazer isso é o nosso estilo de vida, o nosso hábito de vida. Eu quero explicar bem e frisar bem tudo isso para vocês, porque assim, não adianta a gente querer fazer alguma coisa mais extravagante se a gente não tem um comportamento disciplinado. Então, a questão da alimentação, questão do pensamento, enfim, tudo isso que está atrelado a esse nosso processo. Então, a prevenção é importante, porque através dela eu vou trabalhar numa menor proporção do conceito de mutações. Ou seja, se está de 10 mil a 1 milhão, eu quero trabalhar próximo ali de 10 mil. Sendo assim, como isso ocorre? Isso ocorre no chamado ciclo da célula. A gente conhece o ciclo celular. Então o que é isso? A primeira fase é tipo uma fase de triagem, uma fase de análise. Se aquela célula está boa, você encaminha ela para fazer a divisão. Se ela está ruim, o seu sistema celular imunológico pode reconhecer aquilo, não servir ali para aquele momento e levar essa célula à morte natural, que nós chamamos de apoptose, ou fazer as devidas correções. E quando isso ocorre num sentido desequilibrado, né, desarmônico, você gera uma mutação. O ciclo da célula serve para que as coisas funcionem de forma harmônica e equilibrada. Quando isso não está dessa forma, naquele momento do ciclo de triagem, isso pode ser retirado, e caso não ocorra essa retirada, essa célula alterada, transformada, vai multiplicar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Encerro aqui mais um episódio. Acredito que esses números e esses slides colocados possam ser esclarecedores e ligar uma luz de alerta, de atenção, para que busquemos a prevenção. Isso só depende de nós. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Compartilhe o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para receber as nossas notificações. Um grande abraço a todos e até mais.